E a gente fala de negócios porque a gigante fabricante de cigarros, a British American Tobacco, a BAT, colocou o Brasil como uma das prioridades de seu fundo de Venture Capital e procura startups brasileiras para começar a investir. A gente conversa com a CEO da empresa, Cláudia Woods, que está com a gente aqui no estúdio. Cláudia, seja bem-vinda, uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. Cláudia, vamos lá. A gente está analisando essa situação que vocês nos trazem, né, essas informações. E por que investir no Brasil nesse momento é uma opção? Bom, a transformação, a BAT, como você falou, uma gigante de tabaco, ela tem 120 anos de história no Brasil. Então, é uma das poucas empresas centenárias que já iniciou seu processo de transformação, dando uma meta pública global de até 2035 chegar em mais de 50% da sua receita vindo de produtos além do cigarro. Então, imagina uma empresa com 120 anos que se propõe a fazer uma transformação completa e entrar em novos negócios. O Brasil, ele é um ecossistema de inovação já muito robusto, né? Então a gente tem muitos anos aí de grandes fundos globais entrando no Brasil, uma rede de empreendedores que muitos já estão na sua terceira tentativa aí, ou de sucesso ou de fracasso. E quando a gente fala de Brasil, a gente sempre fala de muita escala, né? O Brasil é um país muito grande, que acaba sendo um lugar muito propício para você testar qualquer novo negócio, seja um negócio de tecnologia, seja um produto novo de bens de consumo. Então, quando a gente olhou no mundo, o Brasil, além da força da BAT no Brasil, todo esse ecossistema de inovação acaba nos deixando muito confiante que esse deveria ser um dos nossos grandes hubs. E quais são essas novas áreas que vocês querem investir além do cigarro? São dois grandes grupos, né? O primeiro grupo é bens de consumo, então, afinal das contas, a BAT é uma empresa de bens de consumo, só que um olhar diferenciado para bens de consumo, olhando muito para bem-estar, e algum tipo de trabalho mais para você dormir ou para te dar energia, algum tipo de estimulante, tanto para os relaxamentos, focos, tudo que a gente procura aqui no nosso dia a dia muito corrido, né? E a outra frente é uma frente de tecnologia, que é a gente busca empresas focadas em varejo. Então, a BAT no Brasil hoje ela atende mais de 300 mil pontos de venda com toda a capilaridade do Brasil, e isso nos deu uma expertise muito grande de entender o varejo brasileiro e entender as deficiências, principalmente do pequeno e médio varejista no Brasil. Então, a gente busca um ecossistema de tecnologia para dar suporte, ajudar esse varejista a crescer, a ser mais rentável e, obviamente, ter aí um futuro muito promissor. E isso tem mudado algum tipo de estratégia dentro da empresa, de formação, de como vocês vão trabalhar, de que forma que se vai investir em tecnologia, em algum outro tipo de formato? Uma transformação completa, né? Ela começa com a criação do fundo. Então, como você mesmo falou, a gente criou um fundo de Corporate Venture Capital, que é um fundo que nasce com mais de 3 bilhões de reais a serem alocados. Hoje ainda temos 2,2 bilhões a serem alocados. Isso é uma verba global, mas obviamente com o foco no Brasil, a gente está com um foco especial para fazer esses investimentos aqui. Isso muda a forma de trabalhar, ou seja, uma empresa muito tradicional de bens de consumo que de repente começa a ter um núcleo de inovação. Então, a gente passou o último ano criando uma metodologia muito proprietária chamada T-Factor, que é uma metodologia que vai prover a esses empreendedores todo o conhecimento que a gente tem dentro de casa. Então, pegar todos os capabilities de uma empresa de 120 anos, desde as coisas muito interessantes e mais inovadoras, como marketing, como branding, mas até as coisas mais tradicionais, operações, manufatura, distribuição. E dentro desse T-Factor, a gente montou uma forma de trabalhar de forma que a gente consiga deployar para esses empreendedores esses capabilities da BAT. O empreendedor, normalmente, em fase de crescimento, a última coisa que ele quer se preocupar é com esse back office, né? Ele está muito preocupado em construir marca, captar cliente e crescer, que normalmente é a pressão dos investidores. Então, a gente entra tirando esse trabalho, que é um trabalho que normalmente fica em segundo plano do empreendedor, e dando para ele realmente um grande salto entre a inovação e a escala. Que o que acaba pegando mais para o empreendedor, isso no Brasil e no mundo inteiro, normalmente você tem uma grande ideia, essa ideia ela já vira uma realidade relativamente rápido, você já testa, mas até ela atingir um patamar de escala, normalmente o empreendedor tem alguns soluços ali, necessidade de capital. Então, a nossa ideia é conseguir encurtar isso, pegando o T-Factor e falando, olha, eu vou cuidar
do back-office enquanto você cuida do seu produto, do seu cliente e da sua estratégia de crescimento. Esses investimentos já tiveram algum impacto? Vocês já sentiram isso ou ainda não? A gente já tem 2 investidas no Brasil, uma delas é a MaisMu, que é uma empresa de snacks saudáveis, barrinha de cereal, whey protein. Essa foi na área de bens de consumo, então hoje a barrinha da MaisMu já é a barrinha mais vendida em São Paulo, ou seja, uma marca que já está em vasta expansão e a gente já fez 3 rodadas de investimento com eles, então é uma empresa que inclusive nos ajudou a desenvolver toda essa metodologia e a gente já teve no passado também uma investida chamada Uelo, que é uma empresa de tecnologia para roteirização de grandes operações logísticas e a Uelo foi um investimento nosso, que em menos de 18 meses ela dobrou o valuation e acabou sendo adquirida 100% por uma outra companhia. Então, já tivemos esses dois casos e, obviamente, agora estamos atrás de pelo menos mais 2 investimentos ainda esse ano. E quais são os critérios que vocês elencam para que possam escolher essas empresas que vocês vão fazer as investidas? Acho que o fit com essa proposta de valor, tanto da tecnologia para varejo, quanto para um bem de consumo que visa algum novo mercado, construir uma nova categoria. Então, dificilmente a gente vai entrar num mercado já super consolidado de outro bem de consumo. Já existem várias empresas do mundo fazendo isso. Os empreendedores, eu fui empreendedora há 20 anos da minha vida, já sentei do outro lado da mesa e, obviamente, a qualidade, a experiência e a visão dos empreendedores acaba sendo um dos fatores principais. E, obviamente, uma ideia que já esteja minimamente comprovada. Então, a gente ainda quer entrar numa fase, eu diria, inicial de crescimento, até porque a gente entende que esse é o momento onde a gente pode aportar mais do valor da BAT, mas que já tenha um produto comprovado. Então, a gente pensa aí numa empresa que já esteja faturando mais ou menos seus 50 milhões, por aí. Certo. Cláudia, te agradeço muito aqui pela conversa, por dedicar esses minutos conosco aqui e boa sorte nos negócios. Obrigada. Se tiver alguém para indicar, pode passar. Com certeza. A gente conversou com a Cláudia Woods, que é CEO da BAT Brasil, aqui ao vivo no Money.